O silêncio antes do tempo, antes de qualquer coisa existir. Não havia som, nem luz, nem matéria. Nada, só o eterno. Nenhum planeta girava, nenhum anjo cantava, nenhuma estrela havia nascido. O universo ainda dormia no ventre do nada. Mas naquele silêncio absoluto havia alguém. Ele não começou, ele sempre foi. Antes que o tempo contasse seu primeiro segundo, antes que o espaço respirasse, o Filho já existia. Invisível, glorioso, indescritível. E foi ele quem quebrou o silêncio do nada com uma só palavra: haja. Essa voz ecoou pela eternidade, rasgou o vazio e deu origem a tudo o que existe. A criação começou não com um som cósmico, mas com uma palavra viva: o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus não surgiu na manjedoura. Ele é anterior a tudo o que você chama de começo. Ele estava lá, quando o tempo ainda era uma ideia no coração do Pai. O Verbo que criou o universo. João escreveu algo que a humanidade ainda não compreendeu por completo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa frase não é poética, é uma revelação. Jesus é o pensamento de Deus tornado som. Tudo o que existe, o silêncio antes do tempo, nenhum planeta girava, nenhum anjo cantava, nenhuma estrela havia nascido. O universo ainda dormia no ventre do nada. Mas naquele silêncio absoluto havia alguém. Ele não começou, ele sempre foi. Antes que o tempo contasse seu primeiro segundo, antes que o espaço respirasse, o Filho já existia, invisível, glorioso, indescritível. E foi ele quem quebrou o silêncio do nada com uma só palavra: haja. Essa voz ecoou pela eternidade, rasgou o vazio e deu origem a tudo o que existe. A criação começou não com um som cósmico, mas com uma palavra viva: o Verbo. E o Verbo era Deus. Jesus não surgiu na manjedoura. Ele é anterior a tudo o que você chama de começo. Ele estava lá, quando o tempo ainda era uma ideia no coração do Pai. Menor átomo até a maior galáxia. Foi criado por ele e para ele. Cada partícula carrega a assinatura do Verbo. O som da voz que criou o cosmos ainda vibra dentro de tudo o que vive. Jesus não é um personagem da história. Ele é a própria razão da existência. Quando olhamos para o céu e vemos a imensidão, estamos olhando para a arte do Filho. O Criador se revelou em cada detalhe do universo, e tudo o que respira está sustentado pela sua palavra. Ele é o centro de tudo, mesmo que o mundo tente colocá-lo de lado. Antes da criação, Jesus já era a criação em potencial. Ele é o alfa de toda a história e o ômega de todo o destino. O mistério revelado entre o Pai e o Filho. Antes do mundo ser formado, houve um momento, um diálogo eterno. O Pai olhou para o Filho e revelou o plano que mudaria tudo, o plano da redenção. Mesmo sem humanidade, sem pecado, sem queda, o amor já previa a cruz. Jesus, o Verbo eterno, não foi pego de surpresa pela história. Ele viu a queda antes de Adão existir e mesmo assim disse: eu irei. A cruz não foi improviso, foi decisão. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E isso significa que o amor de Cristo não nasceu do sofrimento. O sofrimento nasceu do amor. No céu, o Filho aceitou ser o sacrifício antes mesmo que o homem respirasse. É impossível compreender isso com lógica humana. O Criador escolheu morrer pela criação antes que ela existisse. Isso é o tipo de amor que ultrapassa o tempo, que não espera o erro para oferecer perdão. Jesus é o plano que antecedeu o pecado, a solução antes do problema. A glória antes da glória. Em João 17:5, Jesus ora: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa frase é um portal. Ele está revelando o que poucos entenderam. Ele lembra da eternidade, da luz que não vem do sol, do trono que não tem início, dos anjos que o adoravam antes que houvesse terra.
Jesus sabia quem ele era, o Rei de toda a criação. Aquele que habitava em glória inacessível, que vestia a luz como manto. E mesmo assim, escolheu descer, escolheu o pó, escolheu a limitação do corpo, o frio da noite, o peso da cruz. O Eterno se prendeu ao tempo por amor. O Deus invisível se fez visível, não para ser exaltado, mas para ser ferido. Quando Jesus pisou na terra, ele não estava começando, estava se revelando. O homem via um carpinteiro, mas o céu via o próprio autor da existência caminhando entre as criaturas que ele mesmo formou. O Deus que desceu ao pó. Imagine o que significa o Criador se tornar parte da criação, o Eterno se limitando ao corpo de um homem, o dono de todas as coisas dormindo num estábulo. Ele que habitava entre querubins, agora caminha entre pecadores. E mesmo assim, nunca deixou de ser quem era. Enquanto o mundo via fraqueza, o inferno tremia. Porque aquele que andava nas ruas de Nazaré era o mesmo que comandava as estrelas. Jesus estava escondendo sua glória atrás da carne, mas cada palavra, cada milagre, cada gesto revelava lampejos da eternidade. Ele não veio provar que era Deus. Ele veio provar que o amor de Deus não conhece limites. O tempo que o prendeu não o diminuiu. A cruz que o feriu não o derrotou. A morte que o tomou não o reteve. Porque aquele que criou o tempo não pode ser vencido por aquilo que ele mesmo criou. O amor planejado antes do mundo. Nada do que Jesus fez foi acaso. Tudo estava escrito antes que o primeiro átomo existisse. A encarnação, o sofrimento, a ressurreição, tudo foi preparado na eternidade. Isso revela algo profundo. Você também já estava nos planos dele. Antes do mundo existir, ele já pensava em você. A cruz não foi apenas sobre o pecado da humanidade, foi sobre um amor pessoal, específico. O Deus que criou galáxias sabia o seu nome. A eternidade não é fria nem distante. Ela tem rosto, tem voz, tem compaixão. Quando Jesus desceu, ele trouxe a eternidade para dentro do tempo. E quando ressuscitou, abriu o caminho para que o tempo voltasse à eternidade. Tudo volta para ele. Tudo começa e termina nele. O plano de Deus nunca foi sobre religião. Sempre foi sobre relacionamento. Ele queria voltar a andar com o homem, como no princípio. E agora, através de Cristo, esse caminho foi reaberto. O retorno à glória eterna. O mesmo Jesus que andou entre nós, que chorou, que sangrou, hoje está de volta à glória que sempre foi dele. Mas algo mudou. Agora há um homem no trono. O Eterno se uniu à humanidade para sempre. Ele não apenas nos salvou, ele nos levou com ele à eternidade. Quando o universo se calar novamente e o tempo cumprir seu papel, o Filho que estava antes do princípio aparecerá outra vez. E todo olho verá. O mesmo Verbo que criou o mundo virá julgar e restaurar o que é seu. E quando esse dia chegar, todos entenderão. Ele nunca começou, porque ele sempre foi. Ele não é parte da história. Ele é a história. Antes do mundo, já era Jesus. Depois do mundo, ainda será. E por toda a eternidade, o nome que ecoará acima de todo nome continuará sendo o mesmo. Jesus Cristo, o Verbo eterno, o Senhor de tudo.